Oba! Ai, 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 hein? Tudo certo aí? Muito bom dia. Bom dia, shalom para todo mundo. Olha a galerinha aqui, olha os meliantes, olha os meliantes. Olha os meliantes. Muito bom dia, galerinha. E aí, os meliantes? O Chique acho que é bravão. Vamos entrando! Sabadão, hein? Rapaz! Sabadão é só pros fortes. Para, Chip, deixa ele em paz. Olha o seu tamanho. Ei. Não, você, né? Chip, pá! Oh. Meu Deus do céu. Vem cá. Desligamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Separa, Chip. Fica aqui. Fica quieto. Muito bom dia, galera. Vamos entrando. Já começamos. Bom dia geral aí, ó. Johnny, Camila, Jonatas, Raquel, Eric Andreevski. Voltando a jogar tênis, hein, Eric? O João, Johnny, Erika Maria, César. É nóis. Ó, todo mundo aí, uma galera. Bom dia pra todo mundo. Trinta segundinhos começamos, tá? O Dani e a mamãe também. Vamos descer, Chico? Vamos descer? A cara de vocês. Tchau. Vamos lá. Pessoal, mande a live pra galera. Mostre pra galera que vocês estão acordados, que hoje o negócio do bicho tá pegando. Não vai ter espaço para desistentes. Os preguiçosos não passarão. Não é mesmo? Muito bom, muito bom. Vamos nessa. Ó. Ô, Chico, caralho. Cachorro porco. Que cachorro porco? O chip é desse tamanho e consegue fazer uma quantidade de coisas que, assim, é inimaginável isso. Inimaginável, certo? Aliás, amor, deixa eu contar uma história pra você que eu fiquei todo cagado hoje mesmo. Eu acordei aqui, eu tinha soltado os cachorros aqui, aí eu vim e falei, cadê eles? Aí eu comecei a correr, procurar eles aqui atrás e tal. Aí eu fui ver o portãozinho tá aberto. Aí eu corri na rua, saí correndo na rua de roupão, galera. Chip, tarantas, Chip! Aí eu cheguei lá, fiquei desesperado, falei, puta merda, eles não estão aqui, não estão na rua, não estão no lugar, fudeu. Aí eu fui subir pra te falar. Aí eles estavam lá. Aí eles estavam no quarto. Bom, então, shalom aí. Muito bom dia pra todo mundo. Hoje é sábado, como todos sabemos. Fico muito feliz de ver o comprometimento de vocês. Eu tô comprometido, todo o desafio que a gente faz, eu honro todos os horários que eu combino, tá? Acho que uma vez em talvez 200 dias, sei lá quantos dias que eu fiz uma live às 5 da manhã, uma vez eu vacilei, eu atrasei acho que 1 minuto, 2 minutos, alguma coisa assim, e que tive um problema lá numa viagem que eu estava fazendo, e sempre estive aqui, inclusive sábado e inclusive domingo, tá? Deixa eu só começar já falando uma coisa aqui, gente, é importante. Ontem a gente fez aliás, a gente... Acho que tem um insight aqui que eu queria passar para vocês que tem a ver com o que aconteceu ontem, tá? A gente, lembra que a gente foi escolhido pelo Instagram para testar, né, um bot e tal deles, uma funcionalidade nova. Isso foi muito legal, né? E ontem a gente recebeu, mais de 50 mil mensagens, tá? Mas assim, no intervalo de, sei lá, uns poucos minutos depois da live, tá? E aí muita gente recebeu material, mas muita gente também não, porque assim, em cima de um número grande assim, se 2.000 pessoas receberam, a gente pra caramba, né?
Então, assim, o que aconteceu? Quando tinha uma marcação, né? Quando vocês compartilham e marcam o Thiago.Nigro, tem gente que marcou escrevendo @Thiago.Nigro. Para poder receber, você tinha que ter clicado na menção, né? Clicar na menção e aí você adicionava o Thiago.Nigro e essa automação funcionaria. Mas acontece que a gente não sabia, né? A gente é um usuário beta, né? E, enfim, mas foi muito interessante foi muito interessante o que aconteceu, né? Milhares de pessoas receberam, mas como eu sei que teve esse problema, entre aspas, e, porra, na verdade vocês fizeram o que tinha que fazer, né? Eu vou hoje, assim que terminar a live, vou colocar um link só para vocês arrastarem para cima, não precisa nem colocar nome, e-mail, nada, vocês podem baixar, tá bom? Então fiquem tranquilos. Agora um insight sobre isso tem gente que fala assim, porra, que absurdo, me manda logo o que você prometeu, né? Caralho. Porra. E tem gente que foi assim, porra, primo, será que deu algum problema no bot? Pô, fica como feedback que eu fiz isso e não recebi, né? E cara, a diferença é clara, assim, entre essas duas pessoas. Imagina que você tá num mundo de verdade e não na internet, você tá na minha frente, né? Você vai falar assim, porra, primo, que merda é essa que você não mandou a planilha? Porra, claro que você não vai falar isso, né? Você vai falar assim, pô, primo, ou você poderia falar, pô, primo, que massa, gostei muito dessa funcionalidade e tal, eu fiz, mas eu não recebi, né? E, pô, como que eu faço para receber, né? E, então, no mundo real, essa opção vai te trazer muito mais resultado, tá? Não caia na besteira de querer ser essa pessoa agressiva e negativa que não vai dar certo, tá? Eu vejo o João Pedro na área aí também, muito bom dia, João Pedro, muito bom dia aí, Paulo Real, bom dia a todo mundo, tá? Hoje a gente vai fazer a live um pouquinho diferente dos outros dias, tá? Porque a gente vai falar de investimentos, tá? Nos outros dias a gente falou de mentalidade, falamos pra caramba de mentalidade, tá? E... Só um negócio aqui, ó. A gente falou muito sobre mentalidade nos últimos dias e isso daí agrega pra caramba no mundo dos investimentos, no mundo dos negócios. Hoje eu vou entrar talvez numa aplicação um pouco mais prática das coisas, tá? Em cima de um estudo que eu fiz. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Tá, então é isso. Vamos lá, antes de eu entrar então nessa aplicação prática, vou tirar os comentários um pouquinho aqui, gente. Seguinte, pô, eu invisto há 12 anos, tá? Eu invisto há 12 para 13 anos. Eu sou um apaixonado pelo mundo dos investimentos. Uma parte interessante no meu patrimônio eu fiz investindo meu dinheiro, tá? Eu multipliquei muito o meu patrimônio, tá? Só se você pegar no último ano, pensa assim, ó. Só nesse ano agora, janeiro, acho que a minha carteira, cara, a minha carteira acho que subiu quase 10%, gente. Só esse ano aqui em janeiro, tá? Só esse ano. Então assim, imagina que o meu patrimônio investido cresceu 10%. Então, se você tem 100 mil reais, sei lá, você ganhou 10 mil reais, né? Você tem 1 milhão de reais, você ganhou 100 mil reais. Eu tenho um pouquinho mais um pouquinho mais do que isso, então eu tive um acréscimo de patrimônio muito interessante. Então, vamos trabalhar com uma suposição aqui, tá? Vamos supor que eu tenha, sei lá, 300 milhões de reais. Tá? Se meu patrimônio subiu 10%, porra, eu ganhei 30 milhões de reais. Né? Agora, em janeiro. Enquanto eu faço live aqui com vocês de manhã e de tarde recebo dividendos, sabe? Então, isso daqui é muito mágico no mundo dos investimentos, tá? Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Porque, putz, eu comecei com muito pouquinho, né? Eu comecei com muito pouquinho, eu fui investindo. Quando eu digo investir, é o conceito de investir. Então, é o conceito de não só investir esse dinheiro numa aplicação financeira, mas investir em coisas que me rendem alguma coisa, né? Então, por exemplo, sei lá, eu li um livro, pô, isso aqui é investimento, né? Investi em assistir um documentário, investi meu tempo em assistir um documentário, né? Então eu fui investi em abrir um negócio, pô, investi em abrir um negócio, né? Então, o investimento de uma forma mais ampla, não só em ativos financeiros, tá? E aliás, tem até um insight interessante, né? De ontem, eu fiz alguma postagem em algum lugar e alguém falou assim, porra, mas aí é fácil, né? Ganhar dinheiro assim, né? Você vende livro, você vende curso, você não sei o que lá.
E é claro que, pô, eu ganho dinheiro assim e de várias outras formas, né? Tenho vários negócios. Só que aí eu tava pensando, né? Falei, caramba, peraí, deixa eu pensar uma coisa. Será que eu, sob a ótica dele, dessa pessoa que falou pra mim que você faz isso, 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 será que eu, na ótica dele, eu consumiria o Thiago Nigro, né? E eu tava lembrando, cara, eu tirei no mercado financeiro 3 ou 4 certificações grandes financeiras, profissionais, tá? Antes de trabalhar no mercado, antes de ter dinheiro, né? Então, eu estudei, tirei várias certificações. Eu lembro que eu tinha feito vários cursos de investimentos, tá? Na bolsa, em faculdades, em cursos de tipo de verão, entre aspas. Fiz um monte de coisa, né? Fiz curso digital, paguei um monte de curso. Comprei vários livros, né? Então eu pensei, porra, não, eu fiz isso, eu estudei também, né? Antes de eu ter dinheiro. Então realmente eu acho que o conhecimento ele vem antes. Por isso que eu acho que é tão legal você participar dessa live. Porque eu vou te trazer alguns princípios que se provaram, né, há milênios no mundo, né, da prosperidade judaica. Eu vou trazer para cá e vou contextualizar isso num momento moderno e num filtro meu de quem investe, tá? Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Que por mais que investir tenha multiplicado muito meu patrimônio, além disso eu precisei também construir patrimônio, eu precisei trabalhar, né? Então a função do investimento em ativos financeiros, né? Em ações, em sei lá o que, em fundo imobiliário e tal, em renda fixa, a função disso daqui não é te deixar rico. A função é multiplicar o patrimônio que você gera, né? Porque parece muito óbvio, mas você trabalha, né? Você então parte de uma premissa que você agrega valor, e quando você agrega valor, você geralmente ajuda alguém de alguma forma. E quando você ajuda alguém de uma forma palpável, uma parte desse palpável que você agregou volta para você. Você pega essa grana, você gasta um dinheiro para você poder sobreviver e gasta um outro dinheiro para que você possa viver, né? Então, existe uma grande diferença, né? Uma parte do patrimônio você vai usar para sobreviver, uma outra parte você vai usar para viver, tá? Só que a diferença entre o que você agrega vezes o que fica com você, menos o que você gasta para sobreviver, mais o que você gasta para sobreviver, vai gerar uma diferença, tá? Essa diferença é o que a gente vai chamar aqui de patrimônio líquido, tá? É o que a gente vai chamar de patrimônio líquido no mês, tá? Isso daqui é o que você vai colocar numa planilha da riqueza, né? É o que você vai colocar, sei lá, em relação a... É o que você vai colocar em uma planilha de ativos e passivos, tá? Então, algo desse tipo, tá? Olha que interessante aqui, ó. Olha, eu geralmente não faço isso, mas eu achei interessante esse comentário aqui, ó. Olha, acho seu conteúdo muito legal, mas acho e sei que não só eu que está sentindo sua falta de postura com relação ao vestuário. Sei lá, parece uma situação que você não está dando muito valor. E sim, eu não estou mesmo, né? E eu digo isso e eu acho muito interessante seu feedback. Eu sei que ele foi genuíno, não foi com a intenção de machucar, mas o que eu acho legal é que eu sou feliz assim, né? E eu não quero que você seja eu, né? Ou nada disso. O que eu quero é que você possa ser você mesmo, né? Ou você mesma, né? Então, a gente mudou de escritório, a gente pegou um escritório interessante aqui em Alphaville, né? Aí já pegamos mais um na frente e tal, e a gente fez o Day One no escritório. E aí a gente passou pelos 11 princípios do Primo, né? Que a gente segue no nosso trabalho, né? Os 11 princípios de trabalho que a gente segue no Primo. E aí, um desses princípios é ser você. É ser você, tá? Então, eu nunca esqueço que uma das coisas mais legais que eu tenho no meu dia é eu poder chegar no escritório e ser eu mesmo, né? Então, eu tô aqui e eu tô sendo eu mesmo com vocês. Eu sou assim com a K. Eu sou assim com o chip, né? Eu sou assim quando eu tô com um bilionário, né? E eu tô com muito bilionário e eu tô assim. Eu faço reunião, eu tô assim. Eu gravo podcast, eu tô assim. Eu invisto, eu tô assim. Eu tô numa reunião no escritório, eu tô assim. Eu tô chateado, eu tô assim, né? Então, eu sou essa pessoa.
E não tem por que eu ser outra pessoa. Porque eu sou assim. E no final das contas não tem nada melhor do que isso, você poder ser quem você quer ser, né? Então isso é interessante. Assim, muitas vezes assim, a gente precisa fazer coisas com a finalidade de poder ser quem a gente quer ser, né? Ou de ter o que a gente quer ter, né? Então isso aqui é muito interessante. E como o meu trabalho é um trabalho mental, né, de conteúdo, de educação, de sabedoria, de conhecimento, né? Eu acho que o maior exercício é aqui, né? Claro que se talvez o meu mercado fosse outro, se fosse um mercado de moda, puta, seria um pouco diferente, mas não é, né? E eu nem tenho a pretensão que seja, tá? Agora, diferente da K, que já é a pessoa mais estilosa que tem aqui. Mas então, continuando, o objetivo de a gente investir é a gente multiplicar esse patrimônio, essa diferença, tá bom? É multiplicar essa diferença. Então, como o objetivo é multiplicar essa diferença, a gente precisa então saber o que fazer, tá? Ontem eu mandei para vocês, né, aquele presente surpresa. Eu mandei para vocês, na verdade, todas as informações das empresas na Bolsa de Valores. Todas, né? Foi muito interessante, uma planilha incrível que, cara, tem muita gente que vende isso daqui muito caro, né? Por exemplo, o que eu dei para vocês ontem foi um presente secreto, né? Eu não faria isso normalmente porque geralmente na turma fechada do meu treinamento eu mando uma vez por mês aquela planilha, né? Com os dados atualizados para os meus alunos para eles poderem, ter informação de qualidade para poderem estudar, tá? Então você precisa ter, né, ferramentas, você precisa ter dados para você poder fazer melhores decisões. Então, dito isso, ele é só um disclaimer porque chegou gente nova. Ontem a gente fez o teste, muita gente recebeu, algumas pessoas não receberam, mas como era um grupo grande, essas algumas pessoas são muitas pessoas. Então no final da live, vou postar um stories com a arrasta para cima e você não vai precisar pôr nome, e-mail, nada. Vou pôr arrasta para cima e você pode baixar de graça, tá bom? Então é isso aí. Bom, as pessoas, elas querem dinheiro rápido. As pessoas querem ficar ricas rápido. E aí, eu já fui assessor de investimentos e eu sei como é. As pessoas querem ficar ricas da noite pro dia e eu sei por causa do seguinte, não é só pelo fato de saber, é porque eu fui essa pessoa, né? Eu fui essa pessoa do dinheiro rápido, eu quis enriquecer, eu peguei a minha grana, eu alavanquei meu patrimônio, eu quebrei aos 18 anos e eu quebrei porque eu não sabia o que estava fazendo, eu tinha pouco dinheiro, ainda bem. Então lembra a história do Moisés? Eu não posso errar no final, mas no começo eu posso. Eu errei no começo, isso foi bom para mim. E aí eu aprendi, tá? Aprendi, não cometi mais esse mesmo erro, mas mais para frente errei de novo, fui ganancioso, perdi dinheiro de novo. Aí eu aprendi que a frase mais importante nos investimentos para mim é que medo, ganância e indisciplina geram prejuízos, tá? Medo, ganância e indisciplina geram prejuízos. Pum, beleza. E aí, depois de muitos anos, eu desenvolvi uma metodologia para investir, que eu já contei várias vezes para vocês, que é a ARCA, né? Deixa eu tirar os comentários. Que é a ARCA, né? E aí eu não vou entrar nela agora, mas é a ARCA. Só que aí, eu estudando sobre prosperidade judaica, tem uma passagem aqui muito interessante, em que tem um rabino, tá, que diz uma coisa muito interessante, tá? Ele diz o seguinte, ó, Rabbi Yitzhak advise a person to invest his money, né? Então, o rabino orienta que as pessoas invistam seu dinheiro, tá? Então, olha que interessante. Isso daqui já está há milênios escrito, milênios. Não está na Bíblia aqui, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas você vai encontrar no Talmud. Talmud, que há muitos anos, uma tradição de milênios, tá? Então diz que o rabino recomenda que as pessoas invistam seu dinheiro. E aí ele diz assim, 1/3 em terras, 1/3 em negócios e o terço remanescente em reserva de valor. Tá? Aí eu falei, nossa, peraí, olha que interessante. Porque, vamos lá, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco, que foi o escrito por Moisés. Aí, a Taná é o Antigo Testamento, que são, a Bíblia é dividida em 2 partes, né? Aí você tem o Antigo Testamento, isso daqui é a Taná. E o Talmud é a tradição oral que os judeus têm, que eles passam
eles passam adiante sempre, né, de geração em geração, através da tradição oral. Então é algo que não tinha registro, né? Só que nessa tradição oral, né, e alguns rabinos começaram a transcrever essa tradição oral e transcreveram em hebraico, e aí você encontra coisas em inglês hoje. Você tem uma passagem que está escrita há milênios atrás, dele dizendo assim, pô, recomendo que invista o seu dinheiro e que seja 1/3 em negócios, 1/3 em terras e 1/3 em reserva de valor. Isso lá atrás. Eu fiquei muito curioso. Quando eu vi isso. Eu falei, porra, peraí, então já estava escrito lá atrás para investir dessa forma? Olha que maluco. E as pessoas ficam desenvolvendo várias teorias de investimentos hoje e tal. Aí eu falei, peraí, qual será que é a melhor estratégia? Aquela que eles recomendam há milênios ou essas estratégias novas, né? E aí eu comecei a colapsar essas ideias novas com essas ideias antigas que existem na Talmud, e aí eu fiz alguns estudos. Nos estudos que eu fiz, eu descobri o seguinte, eu descobri que essa estratégia milenar é melhor do que 95%, não é exato 95%, eu digo holisticamente, né? 95% das estratégias que existem hoje. Por quê? Porque tem um livro que eu vou recomendar para vocês, tá? E vou postar nos stories. Não, eu não vou recomendar para vocês, vamos fazer o seguinte, hoje eu me comprometo a postar conteúdo desse livro para vocês nos stories, tá? Então, fica nos stories, eu vou postar conteúdo desse livro nos stories para vocês, tá? E nesse livro, que chama Common Sense Investing, né? O investidor de bom senso, ele foi escrito por John Bogle, e ele ensina umas coisas muito interessantes, tá? Ele defende uma tese. Então, presta atenção aqui, gente, eu sei que hoje é sábado, tá? Mas presta atenção, porque isso daqui vai provavelmente resolver um monte de problema para vocês na vida daqui para frente, tá? No mundo dos investimentos. Quem já investe mais tempo vai se reconhecer nessa fala, quem não investe já vai te ajudar a não realizar as cagadas que eu cometi, por exemplo. John Bogle, ele foi um cara muito relevante no mercado financeiro, tá? Então, se você ler o livro dele, durante o livro, você tem várias citações de grandes investidores. Então, você tem lá o Peter Lynch, você tem o Warren Buffett, falando dele, né? Aí você tem o Michael Bloomberg, você tem um monte de gente incrível, você tem quem? O Charlie Munger, você tem, sei lá, você tem muita gente falando assim, o John Bogle defende uma tese que, cara, que é incrível e que deveria ser mais valorizada pelo mercado. Qual é a tese que o John Bogle defende? O John Bogle, que já não é vivo mais, né? Então ele já faleceu, mas é um livro que é muito interessante. Ele defende que as pessoas não devem procurar investimentos ativos. Calma que tem contrapontos em tudo isso e algumas provocações. John Bogle defende que você não deve fazer investimentos ativos. O que é investimento ativo? É assim, ó. Ai meu Deus, tem a Bolsa de Valores, tem o Ibovespa, então eu vou ficar tentando escolher a melhor ação, né? Eu vou ficar tentando escolher o melhor fundo de investimentos, né? Ele fala assim, não faça isso. Não faça isso. Aí você fala, ué, Thiago, como assim? Mas você fala que não precisa aprender. Ele fala que não, e os investidores reconhecem que a tese dele é boa, então como assim? No final das contas, o que você está assistindo aqui quer é investir bem o seu patrimônio, né? Então, ouve isso daqui, ó. Porque, perceba que ao longo desse desafio inteiro, de vários desafios, eu trago muitas coisas que são muito diferentes. Então, prosperidade judaica, Salomão, sementes, dinheiro e tal. E tudo coisas diferentes, por quê? Porque isso daqui ajuda a gente a formar um senso crítico. Por isso que agrega tanto você participar dessas coisas diferentes, né? E aí o John Bogle diz assim, não vai atrás de investimentos ativos porque você não vai ganhar. Não vai ganhar? Você não vai ganhar, é o que ele diz. Quando ele diz que você não vai ganhar, é uma força de expressão, porque imagina o seguinte, o mercado financeiro, se ele subiu 10%, tá? Se ele subiu 10%, né? Então pegar Ibovespa 2020. Ó, o mercado em 2020, ele teve um rendimento, tá? Vamos supor, escreve para mim aqui, gente, quanto que foi exatamente o rendimento em 2020? Foi na casa de 4%, né? Vê quem que pode me ajudar aí.
Então, em 2020, o mercado rendeu mais ou menos 4%, tá? Se o mercado rendeu 4%, o que significa isso? Significa que a média dos investidores ganhou 4%. A média. Só que não é uma média comum. É uma média ponderada. Por quê? Porque se você tem R$1 bilhão investido no mercado e um único investidor tem 999 milhões de reais e uma outra pessoa tem R$1 milhão, se um ganhou 1%, tá? O outro tem um peso muito maior. Então, o que importa é o peso, é o valor total, tá? Então, a rentabilidade é a média ponderada disso tudo, tá? Então, ó, a bolsa rendeu aí uns 3%. Se o investidor ganhou 6%, o outro ganhou 0%, tá? Porque o Ibovespa é uma média de todas as ações. Então, se um ganhou 6%, o outro ganhou 0%, tá? Amor, você consegue filmar um pouquinho eu nesse quadro aqui? Para eu poder fazer um desenho? Deixa eu fazer um desenho aqui que vai ajudar vocês. Ó. Pensa assim, ó. O Ibovespa... tá sem áudio. Tenta vir mais pro meu rosto aqui, por favor. Ó, o Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores, se ele teve um rendimento de 3%, significa que isso daqui é a média que todos os investidores que estão comprados, né, de uma forma muito simplista, ganharam. E se isso daqui é a média de quanto eles ganharam, significa que se alguém ganhou muito, se alguém ganhou 6%, alguém ganhou pouco. Então, quando a gente fala que na crise, né, na Bolsa de Valores, a gente teve um gráfico e a Bolsa ela começou aqui, aí ela caiu e ela voltou e a gente teve uma queda de 50% aqui e depois uma alta de 100%, não é você que perdeu só se você vendeu aqui. Se você vendeu, alguém comprou, porque é sempre uma negociação no mercado, né? Então, eu, por exemplo, comprei muito aqui, mas eu comprei de quem estava vendendo. Então eu comprei de quem estava provavelmente desesperado, de quem estava com muito medo. E as pessoas que estavam com muito medo provavelmente perderam muito dinheiro, porque devem ter vendido aqui com uma queda de 50%. E eu comprei aqui. Então no mercado financeiro, o importante é, se a gente tem um gráfico assim, a média é essa linha. Significa que teve gente que ganhou aqui e tem gente que ganhou aqui. Ou que perdeu, né? O mercado é sempre uma média. Então, o que é importante você entender aqui? O importante é você entender que, no final das contas, se alguém ganhar muito, tá? Geralmente, alguém vai ter que ter não ganho muito ou até perdido, né? Para que a gente tenha... para que a gente use o Ibovespa como benchmark, tá? Então, o importante é só você entender o seguinte. A única coisa que você tem que entender dessa fala de agora é que se a bolsa subiu 10%, se alguém ganhou 20%, alguém ganhou 0%. É isso que você precisa entender para poder acompanhar o raciocínio que eu vou fazer aqui. E aí o que John Bogle diz é, cara, como que você vai competir com gente que tem mais informação que você? Como você vai competir com gente que já tem conhecimento acumulado de 30 anos? Como que você vai competir com quem tem conhecimento acumulado de 30 anos? Como você vai competir com quem sabe investir? Como você vai competir com quem tem metodologia? Como você vai competir com quem tem mais dinheiro que você? Né? Então, ele diz isso. E faz sentido. E aí, como você vai competir com quem investe com menos custo que você? E o que ele defende é que os custos eles vão atrapalhar muito seus investimentos. Tá? Então ele recomenda o quê? Que você não vá atrás de ficar fazendo maluquices e que você faça o básico, de você simplesmente escolha classes de ativos e invista. Tá? Então você escolhe ações. Pô, então você vai investir num ETF, por exemplo. Né? ETF é o seguinte, não escolhe uma ação, escolhe todas ao mesmo tempo. Aí depois você escolhe fundo imobiliário. Não escolhe um fundo imobiliário, escolhe um ETF de fundo imobiliário.
né? Aí você investe em todos ao mesmo tempo. E no longo prazo, se você investir com pouco custo, você vai ganhar mais, tá? Isso daqui é a tese dele. E faz sentido para 90%, 95% da população. Tem uns outros 5% que para eles não faz sentido. Para mim não faz sentido. Pô, no ano passado eu ganhei 27% no ano. A bolsa subiu 3%, né? Porra, então para eu ter ganho 27%, teve alguém que perdeu pra caramba. Teve alguém que tomou um fumo forte, né? Mas não eu. No ano anterior, eu ganhei 100% mais ou menos, né? Pô, se eu ganhei 100%, cara, pô, teve alguém que perdeu muita grana, né? Ou alguém que perdeu muita grana. E no ano anterior eu ganhei 30%. E se eu ganhei isso, eu fui muito acima do mercado, alguém perdeu muita grana. Então, essa média é importante para que você entenda o conceito do que eu estou dizendo. Dito isso, a gente vem para uma estratégia de milênios que está no Talmud, que eles chamam de The Talmud Portfolio, tá? Que seria o portfólio da Talmud. O que recomenda no livro? Cara, isso é muito louco, eu fiquei chocado quando eu descobri. Tem um livro, o Talmud, não, um livro entre aspas, Talmud que recomenda como se invista. O que eles recomendam? Que você pegue seu dinheiro, você divide em 3 partes então, né? Reserva de valor, negócios e terras. Quando você olha para isso, a grande magia que existe é porque eles conseguiram traduzir em princípios o formato que você deveria investir. E aí eu peguei esses princípios e eu fiz um estudo histórico, tá? Eu fiz um estudo histórico. Então vamos lá. Nesse estudo histórico, eu fiz duas partes desse estudo. Uma, eu fiz isso no Brasil e outra nos Estados Unidos, tá? Então, se você tivesse investido, né, com o portfólio da Talmud no Brasil, nos últimos 9 anos, você teria tido um rendimento de mais ou menos 210%, enquanto que a Bolsa ela teria rendido no Brasil 80%. Tá? Então, se você tivesse feito isso, você teria ganho mais do que a Bolsa no Brasil. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Aplicando algo que há milênios está escrito. Aí, você olha para os Estados Unidos, aí tem um histórico aqui desde 1972. Se você investisse, utilizando a estratégia da Talmud, de 72 até 2013, né, que foi o resultado que eu puxei aqui, cara, você teria tido um rendimento real de mais ou menos de 550% a 560%, tá? Só que assim, de rendimento real, que foi mais do que os bonds, ou seja, mais que a renda fixa, mais que tesouro, empatando ali com ações, só que com o menor risco de todos, tá? Então, o portfólio da Talmud é algo que passou por efeito Linde. Lembra que foi para você do efeito Linde? São aquelas coisas que se provaram no tempo e quanto mais tempo elas existem, mais tempo elas tendem a continuar existindo. Né? Por quê? Porque a estratégia ela é um bem não perecível, lembra? O efeito Linde tinha lá aquele café que os comediantes se encontravam e conversavam sobre a carreira deles. E na carreira deles você tinha aqueles que diziam que estavam muito bem, aqueles que diziam que estavam mal. E geralmente os que estavam empregados, eles ficavam empregados por mais tempo. Né? Os que tinham resultado, tinham mais resultado por mais tempo. E os que não tinham menos resultado. Né? Então você tinha uma projeção. E aí você começa a ver que tudo que dura muito tempo vai durar por muito mais. Então o livro que eu escrevi do 1.000 ao 1.000.000, a tendência é que ele dure muito menos do que a Bíblia, que já se prova há muito tempo. Né? Por quê? Porque o meu livro ele existe há pouco tempo, a Bíblia existe há muito tempo e ela está sendo lida há muito tempo. Então espera-se que ela continue sendo lida há muito tempo. Quando você fala dessa estratégia, eu vejo que essa estratégia funciona há muito tempo. Então ela tende a continuar funcionando por muito tempo. Então vamos aprofundar nessa estratégia aqui. Sabemos que a gente tem que dividir nossa carteira em 3 partes. Né? E eu não estou dizendo para você fazer isso, né? Eu estou aprofundando a estratégia, depois eu vou colocar um pouco das minhas opiniões de como a gente pode otimizar isso daí. Tá? Então, se 1/3 da carteira está em negócios, vamos pensar um pouco no contexto da época. Quando eles vieram com esse princípio de investir 1/3 em negócios, não existia a Bolsa de Valores. Não existia a Bolsa de Valores igual existe hoje. Não existia startups para você investir, né, do jeito que existe hoje, né, dessa forma.
Não existia você aqui no Brasil comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Não existia essas empresas globais, né? Você tinha cases menores. Investir em negócios era pegar um comérciozinho local e investir nesse comérciozinho local. Então você tinha lá, né, você tinha um ferreiro. Pô, você ia lá, você investia no negócio do ferreiro, né? Você investia naquela lojinha do ferreiro lá, que forjava espada, sei lá o quê. Aí você tinha um comerciante que vendia tecidos, né? Pô, você ia investir no comerciante que tinha tecidos, ia investir na lojinha de tecidos, ia montar uma loja de tecidos, né? Então você tinha esse tipo de negócio local. Então você ia lá e investia no negócio local que tinha impacto local, tá? Muito próximo de você. Isso é que significa que o princípio era investir em negócios. Por que investir em negócios? Tá? Investir em negócios te dá uma vantagem em termos de crescimento de patrimônio, porque você faz a sorte trabalhar a seu favor. Lembra que a gente falou sobre como a sorte me ajudou? A sorte me ajudou a ganhar dinheiro com o Melius, a sorte me ajudou a ganhar dinheiro com o Arezzo, a sorte me ajudou a ganhar dinheiro com o Banco Inter, a sorte me ajudou a ganhar dinheiro com o Sinqia, a sorte me ajudou a ganhar dinheiro com um monte de coisa. Mas por que a sorte me ajudou mais do que me atrapalhou? Pode ter um pouco do efeito do acaso, da aleatoriedade, mas também pode ter um pouco do efeito de eu ter escolhido boas ações, que tem uma boa gestão, logo a sorte está ao meu favor. Porque se eu comprei uma empresa e eu viro sócio da empresa, eu estou do lado dos gestores dessa empresa. Se eu estou do lado dos gestores dessa empresa, significa que a sorte está ao meu favor, porque eles devem fazer bons negócios. Eu não sei o que, mas eles devem fazer. Então comprar negócios, investir em negócios, te traz isso, tá? Te traz isso. Por que te traz isso? Te traz isso porque um negócio tem o potencial de escalar muito, de escalar demais, né? Se você investe numa renda fixa, talvez você não escale tanto, mas se você investe numa ação, essa ação ela pode ser um próximo Uber, tá? Ou vamos falar aqui do Primo, tá? O Primo, quando a gente começou o negócio, né, a gente começou, aí a Carla editava os vídeos, a gente investiu. Não investimos numa câmera, porque na verdade a Carla já tinha uma Nikon, mas era isso, a gente tinha Nikon. A gente investiu num computador, tá? Que também já tinha, na verdade. O que a gente investiu, amor? Só isso. Luz. A única coisa que a gente investiu foi luz. Luz é uma luz que fica aqui atrás do meu celular. A gente só investiu nisso. Então assim, eu não devo ter investido R$200. Aí investi R$200 em dinheiro, né? Tem claro o meu conhecimento, tudo isso. Mas então eu fui lá e botei R$200 nisso, né? Pra começar esse negócio. Cara, aí esses R$200 permitiram que a gente começasse o nosso negócio. A gente começou a gravar vídeo. Aí a gente começou a crescer, né? Aí a gente começou a crescer mais. E a gente começou a contratar gente. E aí a gente começou a produzir mais. E a gente começou a atrair mais primos. A gente começou a contratar gente. A gente começou a diversificar negócio. Começou a investir em tecnologia. Começou a pensar em outras coisas. Aí começou a virar sócio de negócios. A gente montou um fundo que a gente investe em startups hoje. A gente tem 6 startups. A gente pegou e comprou outras empresas. E a gente trouxe mais gente para o lado. E aí a gente compartilhou nossa sociedade. E aí hoje o Primo vale mais de R$1 bilhão. Então assim, o que isso aqui significa? Significa que, cara, a gente começou um negócio e olha o potencial de multiplicação dele. Isso daqui pode acontecer com negócios. E só com negócios. Né? Quando eu digo só, talvez tenha um pouco de arrogância. Porque o Bitcoin ele também multiplicou muito. Mas em geral, os investimentos tradicionais não te retornam isso. Por isso que existe um princípio muito, muito legal na Talmud, que é esse de investir em negócios. E o que tem por trás? A convexidade, a escala. Se você for pegar a lista da Forbes hoje, de cima para baixo, todos, sem exceção, eles têm negócios. Todos. Do primeiro ao último. Pega o Elon Musk, que virou o homem mais rico do mundo agora. É negócios. Né? É só com negócio que as pessoas ficam assim. Senão, não. Só que você pode montar um negócio ou investir em negócios, e hoje é através da Bolsa de Valores. Ou hoje é através de startups. Então o princípio é o mesmo. Mas hoje você muda um pouco, você investe em negócios. Tá? Então imagina. Pô, sei lá, eu investi 1 bilhão, eu investi em Melius quando o Melius valia 1 bilhão. Né? Eu comprei R$1 milhão em Melius quando ela valia 1 bilhão. Se Melius valer 100 bilhões um dia, pô, esse 1 milhão vai ter virado 100 milhões, por exemplo. Né?
Então isso daqui é muito mais factível de acontecer do que meu dinheiro na renda fixa, rendendo 2% ao ano, chegar em 100 vezes de multiplicação, tá? Então isso aqui é interessante. O que mudou daquela época para hoje? O que mudou é o veículo, é o leque de possibilidades. Antes o dinheiro era para um negócio local, hoje você pode investir num negócio global. Antes não podia, tá? Hoje pode. Antes você precisava de um pouco mais de dinheiro para investir, hoje você pega R$30 e pode investir na Bolsa de Valores, né? Você pega R$100 e você pode investir na Bolsa de Valores. Você pega R$1.000 e você pode montar um negócio digital, tá? Então, 1/3 eles investem em negócios e até hoje isso funciona. Outro 1/3, eles investem em terras. O conceito de investir em terras tem um princípio muito importante por trás. Um princípio milenar, para mim, muita sabedoria, que é assim, cara, desde sempre, a gente sempre soube que o investimento em terras é escasso. Por que escasso? Porque para pensar, dá para fazer mais terra? Não dá, né? Tem um limite de terras, não dá para fazer mais terra. Cara, eu tô olhando aqui para minha casa e essa terra vai continuar sendo essa terra para todo sempre. Nunca mais vai dar para ter uma terra igual a essa, porque essa terra é única, ela é exclusiva e ela é escassa. Não dá. Aí, pô, tem uma terra do lado, tá, mas já tem uma casa aqui do lado, né? Então pensa na gente aqui, ó, eu e a K. Tem eu, a K, o Chico e o Tarantas. Pô, a gente vai ter filhos. E aí, esses filhos, eles vão ter que morar em outro lugar em algum momento. E esses filhos que vão morar em algum lugar, eles vão em algum momento ter mais filhos. Só que provavelmente eu ainda vou estar vivo, né, quando eu tiver netos. Isso daqui vai acontecer e significa que cada vez mais pessoas vão nascer, só que a terra, ela é escassa. Por isso que os preços no longo prazo de terras costumam crescer, né? Compre terras porque Deus não fará mais delas, né? Então esse princípio que existe por trás de terra é muito interessante, tá? E é por isso que no longo prazo as terras se valorizam tanto. Nos Estados Unidos, eu fiz um estudo uma vez, o investimento em terras foi um dos que mais se valorizou, tá? Dependendo do período foi o que mais se valorizou, dependendo do período ele ficou em segundo lugar, tá? Em longos períodos, sempre. Então isso é muito interessante. E quando eu digo terras, o que mudou de lá para hoje? Você pode continuar investindo em terras, mas aí eu tenho um viés de pensar em, pô, mas eu preciso agregar valor, né? A terra, ela pode ter um reajuste, né? Servir como uma reserva de valor de alguma forma, mas ela precisa ter, eu preciso fazer algo que gere valor com ela, né? Então, por exemplo, eu pego uma terra, que é uma commodity, sei lá, não, errei no termo, não é uma commodity, mas é que é algo sem um grande diferencial, tirando a localização, né? E eu posso construir algo lá interessante, então agreguei valor lá, tá? E hoje, o que mudou é que você pode investir com muito menos dinheiro nisso, né? Então você pode pegar e investir num imóvel e você não precisa mais de R$500 mil ou R$1.000.000. Você pode investir no imóvel com R$100, né? Ontem eu postei nos meus stories, eu não sei. Quem viu isso aqui, gente? Alguém viu? Eu postei nos stories, eu recebi dividendos, né? De fundo imobiliário, né? Rendimentos e tudo mais. Eu recebi acho que uns R$30 mil ontem, só de rendimentos. Ou seja, eu tenho fundos imobiliários, esses fundos imobiliários eles me pagaram rendimentos e entrou na minha conta, tá? O Almir falou, terra possui diferencial? Sim. Não, o diferencial da terra é a localização, tá? Outras coisas, pô, vai ter, ok, qualidade, o que tem embaixo, se está em cima de, sei lá, alguma coisa ruim ou não, igual Orlando, que construíram lá em cima de lama, não sei o que lá, pô, tem algumas coisas, mas em geral é localização, tá? É o maior fator de decisão e de agregar valor aqui que existe, tá? Fora a topografia e tudo mais, quantos por cento você pode construir no terreno, aonde bate o sol, tudo isso, mas o principal é a localização, tá? Então hoje você pode investir em fundo imobiliário com muito pouco dinheiro, com R$30, né? Então hoje você compra uma cota por R$100 e você recebe rendimento todo mês. Aí você pega e você recebe esse rendimento e você pode reinvestir. Pô, olha que legal, a Dé Gonçalves aqui falou, recebi R$100 ontem. Exatamente, é maneiro isso aqui, tá? E aí, você tem um outro ponto, que aí é onde os judeus, eu acho que eles acertaram a mão muito, 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 muito bem aqui, tá? Porque os judeus, eles têm uma tradição, assim, eles aprenderam
a fazer negócios, tá? Então a fazer trade de negócios, que é comprar negócios e vender negócios. Isso aqui ajudou eles a ganhar muito dinheiro. Isso aqui entra dentro da caixinha de negócios, tá? Eles tiveram problemas com terras, porque eles sempre foram muito expulsos dos lugares deles, né? Então isso daqui lá atrás não foi a melhor coisa do mundo para eles, né? Porque chegava aqui um faraó, alguém roubava deles a terra e pegava para eles, né? Agora, o outro 1/3 é um terço da reserva de valor. E a reserva de valor é muito, muito, muito negligenciada hoje. Por quê? Quem aqui tem mais de 26 anos e quem aqui tem menos de 26 anos? Escreve aí. Tenho mais de 26 anos, tenho menos de 26 anos. Ou só põe mais ou menos para mim. Põe quem tem mais de 26 anos, quem tem menos de 26 anos. Só para eu saber. Porque, veja só. O nosso real, ele tem, se eu não me engano, uns 26, 27 anos. Tá bom? Então a maioria de vocês vive hoje com uma idade que vocês nem lembram direito, né, de quando mudou isso daqui. Então para vocês o real existe desde sempre, né? Mas o real ele era outra moeda antes. Então a gente pensa no real, vou guardar dinheiro aqui. Cara, é possível que o real não exista mais daqui a um tempo. É possível que não exista mais. Só que você não lembra disso. Porque a história ela vai sendo reescrita, gente. Isso é um dos grandes perigos que existem, né? Que as pessoas reescrevem história com seus vieses atuais. Então, por exemplo, hoje você tem um debate muito, muito forte, né, sobre minorias, né, sobre classes, gênero, tudo isso. Então, se lá atrás a gente entende que algo foi, sei lá, preconceituoso ou alguma coisa assim, na realidade de hoje, a gente quebra estátua, a gente reescreve livro. Pô, o pessoal está reescrevendo livros antigos no Brasil, trocando um monte de coisa, porque não é mais aceito, né? Então assim, sei lá, você tinha um livro lá que tinha um termo que hoje não é aceito, eles vão trocar o termo. E com o tempo eles vão reescrevendo a história, né? Então, pô, a história vai julgando o que aconteceu no passado. E o problema é que a gente vai perdendo um pouco da referência. Então a gente começa a não saber mais como é o nosso passado, e como a gente esquece o nosso passado, a gente não pode se preparar direito para o futuro que vai chegar, né? Por às vezes um debate político, um debate ideológico, né? Só que o passado é o passado, aconteceu, ele tem que ser passado de forma factual para que a gente possa interpretar isso com o contexto da época. E aí, como a gente esquece isso e o passado ele muda, a gente perde muita referência. E a gente acaba esquecendo que é muito possível e provável que o nosso dinheiro ele acabe em algum momento. Acabe no sentido de que mude. Talvez o real ele nem exista mais daqui a um tempo, e talvez nem o dólar. O dólar existe há muito mais tempo, é a moeda mais forte hoje, mas talvez não exista mais, porque talvez o futuro seja só o Bitcoin, seja a criptomoeda. Então como que a gente vai conseguir garantir que uma parte do nosso dinheiro vai existir para sempre? Como? Porra, é simples, velho. A gente precisa ir atrás de reserva de valor. Aqui, ó. Meu salário era um URV, exatamente. Então o que a gente precisa fazer é pensar em reserva de valor também. Então vamos aplicar o efeito Linde. O que sempre se provou? O ouro. O ouro é um exemplo de reserva de valor. O ouro ele subiu muito de preço, né? Por que ele subiu de preço? Será que ele subiu porque ele ficou mais valioso ou será que o dinheiro perdeu valor? Então, pô, o ouro ele existe desde sempre. Ele é valorizado, cultuado. Se você pegar um ouro e você cavar e deixar ele embaixo da terra e voltar daqui a 5.000 anos, o ouro vai existir. Sabe que interessante? Se você tiver ouro guardado na sua casa, por exemplo, e pegar fogo na sua casa, você sabe o que vai acontecer com o ouro? Você sabe, amorzinho, o que vai acontecer com o ouro se pegar fogo na casa? Vai continuar intacto. Ele vai continuar intacto. Por quê? Porque geralmente a temperatura, né, de um incêndio na casa, aí eu não lembro agora o número, mas chega acho que a 1.500 ou 1.600, né, numa medida específica lá. O ouro, ele começa a derreter a 1.900. Então assim, um incêndio na casa vai destruir a casa inteira. O ouro vai continuar intacto, velho. Olha que loucura isso. Olha que loucura, né? Então, o ouro, ele é uma espécie de reserva de valor, né? Ah, Thiago, você está falando para investir em ouro? Não estou falando para investir em ouro, mas é o princípio de investir em ouro, tá? Se a temperatura aumentar muito, o ouro, talvez ele derreta um pouco, mas ele vai continuar lá. E aí depois ele vai pegar, você pode pegar isso aqui e depois resolver de novo e guardar. Aí você fala, puta, mas não tem espaço para guardar ouro. Cara,
um tabletinho de ouro desse tamanho aqui, ó, 1 ounce, né, que eles chamam, vale mais ou menos, pô, assim, você consegue fazer um negócio desse e valer 1 milhão de dólares. 1 milhão de reais, desculpa, tá? Um negócio desse. Então você pega e você consegue guardar um patrimônio gigante que você tem num lugar pequenininho. Por isso que os judeus, eles carregavam muito ouro, por causa disso. Porque, cara, qual é o tamanho do seu patrimônio? Você tem 100 mil reais de patrimônio? Tá, você poderia levar ele com um negócio desse tamanho. Bota no bolso, pum, todo o seu patrimônio está no bolso. Aí você tem 10 milhões de reais. Tá bom, então você pega um negócio desse tamanhozinho aqui, assim, pum, tem 10 milhões de reais. Né? Então você consegue levar com você o patrimônio da sua vida. Né? Agora, claro, e se alguém te roubar? Sim, aí você tem esse tipo de problema. Né? Por isso que a ideia não é ficar falando que você tem ouro em casa, né? Por exemplo. Eu não tenho, então nem adianta me roubar aqui. Aí o Bitcoin, ele é um exemplo que ele é uma grande aposta, né? Que pode ser uma reserva de valor. E de fato, ele tem atuado como uma, né? Ele tem características assim, ele é uma moeda deflacionária, né? Ele tem escassez. Só existem lá 21 milhões de bitcoins, não dá para fazer mais, né? E tudo que tem escassez tende a subir de preço, né? Porque o ouro, gente, ele cabe em 4 piscinas olímpicas, você acredita? Todo o ouro do planeta, desde a história do Egito, José do Egito, lá tudo que eu falei, cabe em 4 piscinas olímpicas. Então o ouro, cara, ele é muito escasso. Ray Dalio fala sobre isso. Então o princípio que tem por trás gente, vamos pensar em investimentos ou em dinheiro que atue também como reserva de valor. E hoje a gente tem essa possibilidade de investir globalmente, né? Então imagina, a gente tem 3 partes do nosso patrimônio. Uma parte em negócios, uma parte em terras e uma parte em reserva de valor. Tenha 1/3 em cada um. Isso é o que o Talmud diz. Quando você tem 1/3 em cada um, o que vai acontecer é que isso aqui vai oscilar. Às vezes os negócios vão subir muito, aí às vezes vai representar 50% em negócios, 25% em terras, 25% em reserva de valor. O que você faz? Aí você rebalanceia isso daqui. Você rebalanceia isso daqui para que você tenha um portfólio de novo com 1/3, 1/3, 1/3. E com o passar do tempo, você vai comprando algo que caiu demais e vendendo algo que subiu demais. Você compra algo que caiu demais e vende algo que subiu demais. Tá? Porque como o mercado ele é cíclico, já falamos sobre isso, né? No judaísmo, tudo foi sempre cíclico. Geralmente o ouro ele é cíclico, os negócios são cíclicos. Olha para a bolsa, a gente tem uma crise, depois volta, crise e volta. Olha para terras, tem um momento que o crédito está muito fácil, aí o pessoal começa a comprar, depois o crédito está difícil, o pessoal para de comprar e assim por diante. Então tudo é cíclico. Então se a gente consegue surfar as ondas dentro do portfólio, a gente consegue ter um resultado muito melhor que a média. Então isso daqui é incrível, ter um resultado validado, eu mostrei para vocês números, vai te dar muito, deve te dar dinheiro, porque te dá desde milênios aqui. Eu peguei isso daqui, eu aprimorei um pouco esse método na minha visão para a nossa realidade, e aí eu construí a Arca. É como eu invisto hoje, é como eu tenho tido esses resultados, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a dificuldade que você tem agora? Entendi então que o conceito é esse, em termos de princípios, né? Negócios, terras, reserva de valor. Mas como que eu escolho negócios, né? Como que eu vou escolher qual negócio que eu compro? Qual ação que eu compro? Onde eu coloco exatamente meu dinheiro? Por onde eu coloco o meu dinheiro? Qual que é a melhor forma tributária? Já que você precisa estudar mais. A terras, qual que é a melhor forma? Compro físico, compro fundo imobiliário, compro um REITs lá fora, invisto num fundo, compro créditos imobiliários. O que eu faço? Precisa escolher também, precisa aprender. Reserva de valor, qual que é a melhor forma? Ouro, como que invisto ouro? Você tem o mercado futuro, você tem ETFs, você tem fundos, você tem lá fora, você tem aqui. Meu Deus, qual que é a melhor forma? Preciso estudar. Então, qual que é o próximo passo aqui, gente? É aprofundar em como eu escolho então o negócio. Tá? Como que eu escolho tal coisa? Por onde eu faço isso tudo? E é isso daqui a gente continua, né, nos próximos dias do desafio. Eu tenho optado por fazer isso no final de semana, então amanhã, o que eu quero que vocês façam é, aquela planilha de ontem, aliás, deixa eu tirar os comentários aqui um pouquinho. A planilha de ontem, ela tem todos os indicadores, ou quase todos os indicadores das empresas na Bolsa de Valores, tá?
e eu quero que todos vocês estejam com ela, tá? Para que amanhã a gente possa falar sobre isso, porque amanhã eu vou te ajudar mais, né, a escolher como você de fato pode comprar uma ação. Qual ação? Tipo, qual é a melhor ação? Por exemplo, eu vou te falar o que eu usei para escolher a ação de Melios, beleza? Eu vou falar o que eu fiz para escolher no meu portfólio pessoal, né? O que eu fiz para escolher, sei lá, Banco Inter ou não sei o que lá. Eu vou te mostrar como que eu escolho, né? Não a fundo, muito a fundo, porque, putz, estamos falando com muita gente aqui, né? Sabadão, né, 5 da manhã, 33 mil pessoas. Então, mas eu vou te dar uns insights interessantes sobre como você pode começar a escolher de fato, então, onde você põe seu dinheiro. Ou pelo menos usar isso como filtro para você evoluir mais. O que eu queria dizer para vocês também? Que, gente, hoje eu dei 2 vezes um recado, eu vou dar pela 3ª vez, tá? Mas eu quero falar algo sobre isso. Ontem a gente foi escolhido pelo Instagram para testar uma funcionalidade dele. A gente testou, foi muito legal, né? Aí vocês compartilharam a postagem. Muita gente recebeu o material secreto de ontem, só que algumas pessoas não receberam. Por quê? Porque o correto era clicar em menção e marcar Thiago Nigro e não escrever Thiago Nigro. Mas tá tudo bem, é uma funcionalidade beta no Instagram. E aí o que eu disse é, gente, assim que terminar a live aqui, eu vou botar um stories para vocês baixarem, né, essa planilha. Só que eu vou deixar isso aí disponível só até umas 8 horas, tá? Qual que é o negócio aqui? Gente, o nosso combinado não é chegar às 5 e 6 da manhã. Nosso combinado é esse. Só que dá 5h40 da manhã, e aí tem gente que fala assim, porra, primeiro eu não recebi a planilha. Eu falo, porra, velho, a gente combinou 5 e 6 da manhã. Não é? Porque eu já dei esse recado. Então assim, vamos fazer o combinado. Se você quiser de fato, porra, chega às 5 e 6, velho. Não fica aí chegando tarde, porque se fosse uma reunião e a gente tivesse marcado aqui 5 e 6, você chegasse 5h40, não ia rolar, entendeu? Não ia rolar. Se você chegar atrasado numa reunião, você não fica fazendo isso. Se você chegar atrasado na reunião, você ouve, velho. E você entende o ambiente ali, porque provavelmente o que você está falando já foi passado, tá? Isso aqui é pra vida, não é pra live aqui. Pra live tanto faz. Porra, tô falando pra sua vida. Tanto faz aqui. Tô falando pra live. Mas que geralmente, pra vida, né? Mas geralmente como você trata isso é como você trata a sua vida. Então, porra, vamos cumprir o nosso horário combinado. Tá bom? Amanhã às 5 e 6. Por quê? Porque senão, eu preciso tomar uma decisão. Eu começo a falar pra galera que tá às 5 e 6, mas aí depois a galera vai chegar às 5 e meia, 5h40, vai ficar perguntando um monte de coisa que eu já falei, tá? Então, chega no horário amanhã, gente. Vai ser legal. Amanhã eu vou aprofundar mais ainda em ações, tá? Olha que bacana. Olha como ficou a capa do nosso desafio. Ficou legal, né? Douradão aqui, ó. Ó, ficou legal, né? Eu tenho um fichário, né? Eu tenho um fichário que eu vou guardando todos os mapas que a Mico tá fazendo. Ó, aliás, não deixem de baixar isso daqui, ó. A Mico, ela tá fazendo as páginas todas aqui, ó. Olha que legal. Todas as páginas. Tem o Rabino aqui, ó. Cadê o Rabino? História do Rabino e tal. Então, tem tudo isso daqui para vocês, tá? No Telegram. Na verdade, não tem mais tudo, porque dá 24 horas a gente deleta. Time, se tiver alguma coisa que tá lá por mais de 24 horas, deleta agora depois da live, tá? Porque o combinado é, por 24 horas o material fica lá. Vocês podem baixar em alta definição e vocês podem imprimir se vocês quiserem depois, tá bom? Galera, agora, conceito muito importante pra gente fechar é: a insensatez é o reino onde toda coroa é feita de espinhos. Por quê? Insensatez é você saber o que deve ser feito e você não fazer. Isso aqui é o que acaba com a disciplina, é o que acaba com a sua vida, tá? A insensatez, que é quando você sabe o que deve fazer e você não faz. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, qualquer coroa que você colocar vai ser de espinho. Porque qualquer coisa vai te machucar, se você não faz o que você sabe que deve fazer, tá? Isso daqui que é muito importante. Você não pode vacilar nisso. E quando a gente fala de investimentos, e eu te mostro, tá, esse portfólio da Talmud, alguma coisa assim, às vezes a gente quer inventar, né? Então a gente quer ser insensato. Por quê? Porque a gente sabe que é isso daqui que dá dinheiro. E a gente fica querendo inventar, só que a gente quer inventar por quê? Porque a nossa ganância, as emoções falam mais alto. Porque a gente quer acreditar no conto de fadas. E a gente acredita, né? E quando a gente acredita nesse conto de fadas no mercado financeiro, você tá ferrado, velho. Você foi insensato. Você não fez o que você sabia que deveria fazer, que é só aplicar um método que funciona. Só isso. Se você
sabe como é que tudo funciona e você não usa, quer ficar inventando moda? Pô, seja humilde perante ao mundo de investimentos em que você tem pessoas com bilhões de dólares, trilhões de reais, gerindo patrimônios e fortunas gigantescas, com muito mais informação, com muito mais tempo para estudar e tudo isso. Então não ache que você vai descobrir da noite pro dia a fórmula mágica. Seja sensato. Não seja insensato. Porque se você for insensato, você vai estar num reino onde todas as coroas elas são feitas de espinhos. Tá bom? Grande abraço para vocês amanhã às 5h06. Tá bom? Tchau, gente. Se cuidem. Tamo junto. Peraí, meu Deus. Hoje a gente vai sortear. O que a gente vai sortear hoje aqui? Cadê o. Aqui, ó. Pode pegar o Primo Box, amorzinho, por favor? A gente vai sortear hoje o Primo Box, tá? Porque é final de semana. Então, no final de semana eu gosto de fazer umas coisas um pouquinho diferentes, tá? Então, hoje, além dos 2 livros do Método Financeiro, a gente vai sortear o Primo Box. Mas o que é interessante? Como vocês estão aqui, vocês sabem disso e eu não vou avisar quem está fora, tá? Então, olha só. Esse aqui é o Primo Box, tá bom? Tá muito massa o que tem dentro. Não vou mostrar para vocês o que tem dentro. Ai, meu Deus. E hoje todo mundo vai participar também do Primo Box, tá bom? Então eu não vou falar isso daí publicamente, só estou falando para vocês. Beleza? Até amanhã, galerinha. Evaristo, vi que você tá aí. Um grande abraço para você.